Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte. Capítulo 5. Expiação. O regresso de Tassiano e da filha a Leão verificou-se em manhã radiosa de luz. Informado pelo sogro, cuja presença suportara com dificuldade, de que os médicos haviam recomendado o retorno de Lucila com urgência ao clima provinciano, resolveu retornar sem detença o caminho do lar. A volta, contudo, fora morosa em razão dos ventos contrários que lambiam o Mediterrâneo. Os nossos viajantes entristeciam-se com a demora, ansiosos que estavam pela recuperação da paz no campo. O patrício sentia-se mais tranquilo acerca da filha doente. Se a esposa deliberara efetuar a viagem, a conselho dos facultativos, semelhante medida era bem o sinal de que a enferma não estaria em condições tão precárias quanto se supunha. Certo, Lucila restabelecer-se-ia calmamente na Vila Vetúrio. A família não sofreria golpes de maior importância. Por esse motivo, deixava-se levar por um desejo único: rever o velho filósofo e a filha, cujas afeições eram abençoado estímulo a levantar-lhe as forças para viver. Ele e Blandina gastavam longas horas, conversando sobre música ou projetando excursões campestres, na expectativa do longo e venturoso abraço da volta. No entanto, dolorosa decepção aguardava-os. Realmente, encontraram Lucila forte e restaurada na entusiástica preparação do casamento com o tio, mas, estarrecidos, pai e filha receberam as infaustas notícias da cidade. O afinador e a filha haviam sofrido a perseguição considerada legal. O enviado imperial promovera minuciosas devassas e os nazarenos haviam experimentado os rigores da lei. Muitos se mantinham fugidos, outros haviam sido mortos. Tassiano, abatido, ouvia os apressados informes dos domésticos. Algumas horas depois da chegada à vila, Helena provocou um encontro mais íntimo com o esposo, crivando-o de perguntas acerca da saúde paterna e explicando as razões que a fizeram ausentar-se precipitadamente de Roma. Esperava-o ansiosa quando o médico de confiança lhe aconselhara o retorno imediato ao clima gaulês. Lucila, frágil, parecia uma flor a extinguir-se. Não vacilara assim em voltar sem delonga. O marido escutava absorto, mostrando-se mentalmente em outra parte. A filha de Vetúrio conhecia os motivos de semelhante distração. Deixara Blandina nos aposentos particulares, inconformada e lacrimosa, e pela atitude da filha, não podia ignorar que o esposo, por dentro, naquele instante, era um homem espiritualmente transtornado. Fixou-o com mais atenção e falou num tom de voz em que se misturavam as vibrações de mágoa e de atrevimento. Tassiano, não posso calar a revolta justa que me assoma ao espírito à frente do desencanto a que nos constranges em casa. Esperava sinceramente o teu regresso, não apenas na condição de mulher que aguarda o companheiro, mas também na posição de mãe, aflita pelo reencontro da filhinha distante. Contudo, a ausência de cristãos desclassificados que sofreram simplesmente o ajuste necessário com as leis, compele-te a terrível máscara de surpresa e de dor, com o agravante de haveres permitido a fascinação de Blandina pelos sortilégios desses feiticeiros. Temos nossa filha doente, prejudicada por desleixo de tua parte. De nada me valeu tão longo sacrifício pela primogênita, quando relegaste nossa filhinha mais nova a superstições e desvarios, porque não creio esteja Blandina isenta da loucura galileia. Ainda se estivéssemos à frente de pessoas respeitáveis. Helena,
atalhou o companheiro visivelmente contrariado. Guarda cautela com as tuas referências. Basílio e a filha eram nossos amigos diletos. Se adotavam o cristianismo por norma de fé, jamais se reportavam a isso em nossas conversações. Nossa comunhão foi sempre a mais digna. Não me parece, considerou a esposa irônica. A tua reação diz bem dos teus sentimentos. Ao regressar, fui bem informada de que a filha do liberto de Carpo guardava a intenção de substituir-me. Dominado por semelhante mulher, qualquer homem desavisado, naturalmente, nada a ver. É uma calúnia, clamou Tassiano, principiando a exasperar-se. Lívia era casada e não seria capaz de descer do compromisso assumido. O patrício quis atirar-lhe em rosto quanto sabia, de experiência própria, do procedimento dela mesma, na estreita ligação com Teódulo. Contudo, julgou prudente calar-se. Fim da curta pausa, continuou. Ainda agora em Roma, num ligeiro entendimento com Cláudio Lício, a cuja amizade recomendei-lhe o marido, vinha saber de sua viuvez. Não te doerá o coração feminino a desventura de uma pobre e indefesa mulher? Ah, era então casada? Sim, cheguei a abraçar-lhe o esposo, Marcelo Volusiano, que desejava tentar a vida em Roma, onde apareceu morto nas águas do Tibre. Esperava rever nossa amiga para transmitir-lhe a notícia. Entretanto, Helena empalideceu de súbito, compreendendo que o sedutor de Lucila havia mentido até o fim. Começou a refletir na trama escura dos destinos do seu grupo familiar. Mais interessada na recuperação da própria tranquilidade, tratou de esquecer tudo, adoçou a expressão da bela máscara fisionômica e, fingindo dignidade ferida, exclamou: Querido, conversemos sem irritação. De certo, não me cabia ver nossa casa invadida por estranha influência, sem reagir de algum modo. Todavia, tudo fiz para não desmerecer de tua confiança em se tratando de amigos do teu círculo pessoal. O velho afinador e a filha foram presos em movimentado conventículo do culto proibido na casa miserável de um ancião reconhecidamente louco, que respondia pelo nome de Lucano Vestino. Ignácio Valeriano e a esposa, agora ausentes, são romanos de excelente linhagem. Viajaram para cá em minha companhia. Tecemos, por isso, fortes laços afetivos. Compreendendo a perigosa situação dos detidos e sem esquecer-me de que a moça exercera o mistério de preceptora de nossa filha, de conformidade com as recomendações de Teódulo, impetrei o indulto das autoridades para ambos. O legado de Augusto, entretanto, esclareceu a nossa casa que Basílio foi tão singularmente audacioso no insulto às nossas tradições e às nossas leis, que muito a contragosto se viu obrigado a levá-lo aos cavaletes de suplício, nos quais, segundo supomos, morreu de forte susto, de vez que não chegou a ser supliciado. Continuei a trabalhar pela libertação da jovem, mas vi frustrados todos os meus intentos, porque o representante de César, de acordo com a voz pública, apaixonou-se por ela, separando-a das demais mulheres encarceradas. Lívia, pelas informações que obtive, passou a viver num gabinete isolado, onde Valeriano ia vê-la diariamente. Enciumada, Clímene, a esposa de Ignácio, ao que nos consta, mandou aplicar-lhe um cáustico aos olhos por intermédio de uma criada de nome Sinésia. Todavia, a prisioneira, não se sabe como, e auxiliada não se sabe por quem, conseguiu evadir-se pouco depois, valendo-se das sombras da noite. Não pude saber se a pobrezinha ausentou-se ilesa ou se os olhos dela foram vítimas da perversidade de Clímene. Procurei a única pessoa capaz de aclarar-nos com segurança, a servidora Sinésia. Contudo, Ignácio Valeriano, quando tomou conhecimento da fuga, foi acometido de estranha demência. Gritava pela mulher amada em voz estentórica,
e depois de barbaramente espancar a criada, tentando arrancar-lhe alguma confissão, determinou fosse ela algemada para interrogatório no dia seguinte. Mas, ao amanhecer, o cadáver da infeliz foi encontrado na prisão, rígido e frio. Sinésia foi assassinada por alguém que soube ocultar-se nas teias de impenetrável mistério. Como tudo isso é doloroso, deplorou Tassiano de olhar nublado. Helena percebeu a diferença que se operara nele e prosseguiu com maior inflexão de carinho. Sabendo por antecipação como te afligiriam os deploráveis sucessos, determinei providências para que a casinha de Basílio fosse guardada a cavaleiro de qualquer irreverência das autoridades. Espero possas encontrar a residência humilde nas mesmas condições em que o velho a deixou. Tudo sem mudança. E à frente do companheiro prostrado pela dor, completou a mentirosa versão dos fatos, ajuntando: todavia, não me preocupei tão somente com esse aspecto da situação. Convicta de que chegarias de momento para outro, encarreguei Teódulo de visitar o porto de Massília, na esperança de colher qualquer informe sobre um possível embarque da jovem para algum lugar. Tassiano, angustiado, pronunciou breves palavras de reconhecimento. A suposta benemerência da esposa, de alguma sorte, redimia aos seus olhos. Ao entardecer, encaminhou-se para o domicílio singelo. A sós, na peça estreita, deu curso à emoção que lhe fluía da alma. Contemplou a harpa, agora muda. Sentou-se na poltrona que lhe era familiar e, à distância dos olhos alheios, cedeu ao pranto convulsivo. Recordava-se de Basílio, encanecido e confiante, revia Lívia em pensamento, recapitulando a noite das despedidas, e não sabia se chorava de amor ou de compaixão. Cambaleante, abeirou-se do pequeno gabinete em que o velho se entregava a estudos habituais e, após compulsar alguns trechos de leitura, encontrou anotações evangélicas do afinador que lhe denunciavam as predileções religiosas. Algumas notas autobiográficas enfileiravam-se esclarecedoras. Basílio não era cristão de muito. Em Cipro, devotava-se ao culto de Serapis Curador. Somente em Massília, meses antes da transferência para Leão, é que conhecera o Evangelho, afeiçoando-se a Jesus. Receitas e instruções aos enfermos do tempo em que venerava o antigo deus egípcio, então transformado em companheiro de Esculápio, misturavam-se a preciosas anotações alusivas ao Novo Testamento. Poesias de louvor às antigas divindades e apontamentos apostólicos do cristianismo nascente jaziam colecionados, revelando-lhe a caminhada espiritual. Por último, deteve-se Tassiano, admirando curioso o trabalho de Basílio, intitulado De Serapis a Cristo, que lhe marcava a definitiva transição. O genro de Vetúrio examinou a documentação com um respeito que jamais consagrara a qualquer assunto ligado à personalidade do Messias Galileu. Em seguida, abismou-se em pesadas cismas. Por que se via assim, perseguido pelo Cristo em toda parte? Lembrou o primeiro contato com o Pai, arrebatado pelo martírio em supremo testemunho de fé. Recordou a longínqua festa da Vila Vetúrio, em que o pequenino Silvano perdera a vida. Rememorou o sacrifício de Rufo, o escravo decidido e fiel ao próprio ideal, e em lágrimas refletiu nos derradeiros dias de sua mãe, insulada no ambiente doméstico. As reminiscências do enforcamento de Súbrio passaram nítidas por sua imaginação. Entretanto, continuava odiando os princípios nazarenos. Não podia conceber uma terra em que os senhores se nivelassem com os escravos. Recusava a teoria do perdão irrestrito. Jamais concordaria com a solidariedade
entre patrícios e plebeus. Os deuses antigos e as popéias romanas, as conquistas dos imperadores e a palavra dos filósofos que haviam construído o direito na República e no Império, dominavam-lhe o coração com demasiado vigor para que pudesse desprender-se facilmente do mundo moral em que alicerçara a própria razão de ser, desde a meninice distante. Fora consagrado a Cíbele e trazia no peito o selo ardente da fé que orientara os seus antepassados, e nessa confiança pretendia morrer. De que modo confrontar Apolo, o benfeitor triunfante da natureza, com Jesus, triste homem judeu, crucificado entre malfeitores? Por que separar-se do culto da alegria e da fartura para submeter-se aos sinistros banquetes de sangue nos circos? Por que razão Basílio e Lívia haviam aderido ao movimento que se lhe afigurava detestável ideologia de espíritos infernais? Contudo, amava-os ainda, não obstante cristãos. No antigo liberto encontrara a vida emocional da alma paterna e na jovem pudera surpreender um coração afim, capaz de fazer-lhe a felicidade na condição de companheira ou irmã. Acariciado pelo vento frio do crepúsculo, demorou-se o patrício numa das janelas, meditando. Quase noite fechada, quando se dispunha ao regresso, eis que Blandina lhe surge um encalço. A trêfega criaturinha procurava-o, aflita, por todos os cantos da herdade, e ao abraçá-lo foi acometida de longo acesso de choro. O genitor taciturno tornou ao lar, reconduzindo-a em pranto. No dia imediato, entrou em entendimento com o proprietário do casebre que o afinador alugara por tempo indefinido. Tassiano propunha-se conservá-lo para o culto das próprias recordações. Reencontraria Lívia? Pensara em avistar-se com o legado de Augusto, mas Ignácio Valeriano, depois de ligeira permanência na Aquitânia, tornara a sede do Império. Após adquirir o ninho singelo onde Basílio estacionara por tempo tão curto, diariamente passava lá o tempo que lhe sobrava das tarefas costumeiras, quase sempre seguido de Blandina, que não olvidava os ausentes. As mãos infantis, minúsculas e frágeis, dedilhavam o instrumento, buscando imitar a amiga que partira, demandando rumo incerto, aplaudida pelo pai que se distraía em lhe reparando a diligência. Por mais lhe proibisse a mãezinha tais passeios, mais se empenhava em burlar a vigilância dos servos, a fim de reunir-se ao genitor em suas isoladas reflexões. A amizade pelo filósofo e pela preceptora desterrada era cada vez mais intensa e mais viva em sua imaginação de criança. Muitas vezes perguntava ao pai se Lívia tinha sido furtada em algum assalto de Plutão e, noutras ocasiões, afirmava, cerrando os olhos, que o vovô Basílio se achava sorridente ao seu lado, abraçando-a. Certa noite em que Tassiano se demorara na choupana, além do hábito que lhe era próprio, Blandina à porta contemplava o firmamento constelado, quando inesperadamente desferiu uma exclamação de alegria, bradando, espantada. Vovô Basílio, papai, veja, está chegando. Fixou o gesto de quem abraçava algum ente querido e acrescentou entusiástica. Paizinho, vovô está ao seu lado, ao seu lado. Tassiano nada via, mas a expressão felicíssima da filha ecoava-lhe fundo ao coração. Rememorou antigas histórias em que os mortos tornavam a convivência com os vivos e, emocionando-se com as palavras da filhinha, admitiu que a sombra do amigo ali pairasse realmente. Teve a impressão de que o amado companheiro ali se mantinha invisível, como se lhe recebesse o hálito quente sobre o rosto.
De olhos brilhantes, animados pela chama de inexprimíveis sentimentos, recomendou a miúda interlocutora. Blandina, se vês realmente o vovô, por que não sabermos dele quando reencontraremos Lívia? A pequena obedeceu e, com a naturalidade de quem se dirigia ao ancião ressuscitado, inquiriu: Vovô, o senhor não está ouvindo a pergunta de papai? Segundos de pesada expectação rolaram no acanhado recinto. Que respondeu ele, minha filha? Blandina fitou no genitor o olhar terno e confiante e informou: Vovô respondeu que estaremos todos juntos quando escutarmos o hino às estrelas outra vez. Tassiano sentiu que indefinível angústia lhe absorvia a voz e o coração. Calado, tomou a destra da pequenina para voltarem à casa, onde, ilhado em seu gabinete particular, engolfou-se em obcecantes e aflitivos pensamentos. A existência em Ilião prosseguiu expectante, rotineira, monótona. Na primavera de 256, entretanto, a Vila Vetúrio engalanara-se para o casamento de Galba e Lucila, com a imponência característica das famílias abastadas da época. O noivo, não obstante prematuramente envelhecido, e a jovem companheira, bela e fútil, pareciam irradiar otimismo e ventura. Opílio, embora trôpego e fatigado, retribuindo a visita do genro, acompanhara o filho para a cerimônia dos esponsais. O retorno dele, depois de tantos anos, trouxera grande interesse na capital da Gália Lugdunense. O suntuoso palácio rural convertera-se de novo em centro importante de intrigas políticas através de noitadas fulgurantes e alegres. Cada vez mais próspero nos negócios materiais, o velhinho instituíra vultuosas dádivas à pobreza em homenagem ao consórcio da primeira neta. Festas expressivas foram organizadas por vários dias, destacando-se a grande naumaquia nos jardins da herdade, levada a efeito com inexcedível esplendor. O encanecido sogro desdobrava-se em gentilezas por fazer-se amável com o enteado, mas ao contrário do que sucedia com Helena, imperturbável e feliz com a realização do sonho que lhe atormentava a ambição materna, Tassiano não sabia como esconder a preocupação e a tristeza que lhe amarfanhavam o espírito. É que Blandina definhava, sem motivo justificado. Possuída de incompreensível melancolia, a menina por vezes passava horas e horas na câmara de repouso a pensar e pensar. Não valiam conselhos nem pareceres médicos. Pálida, estiolada, dava a ideia de viver mentalmente a enorme distância de si mesma. Compareceu às solenidades dos esponsais agarrada ao braço paterno, apesar da desaprovação de Helena, que diante do rostinho ossudo e descolorido não tinha coragem para forçar determinações. Percebendo-lhe a debilidade orgânica, talvez para ser agradável aos filhos, o avô Vetúrio, assim que os nubentes se ausentaram em direitura à capital do império, propôs a mudança temporária da família para Baias, no Golfo Maravilhoso de Neápolis, onde possuía confortável residência de recreio. O sul da Itália operava milagres e a amenidade do clima restauraria as forças da doentinha. As excursões pelas praias próximas e as visitas periódicas que poderiam efetuar à ilha de Capri, certo lhe renovariam as cores. Deixariam a vila sob a responsabilidade de Teódulo, de vez que ele também seguiria o genro e a filha. Sentia-se entediado do turbilhão citadino. Tinha sede da natureza. Entusiasmado, pediu que a viagem não sofresse delongas. Estava convicto de que a saúde da netinha reclamava providências imediatas. Em razão disso, nada surgiu que adiasse a realização. Garbosa galera, em breve tempo,
conduzia a família para a estação indicada, na época um dos mais concorridos centros termais da Itália. A viagem corria calma. Tassiano e a filhinha rejubilavam-se por toda parte com os painéis sublimes da natureza. Mas Helena, invariavelmente pródiga em complicações e inutilidades, rodeava-se de todo um séquito de camareiras, costureiras, cantores e bailarinos que lhe afugentassem os ósseos. Asseverava que a beleza da costa neapolitana outra coisa não era senão enfadonha quietude. E forrando-se ao sacrifício para satisfazer os caprichos do pai e as necessidades da filha, projetava festividades e aventuras com que se desvencilhasse do tempo. Embalde Anacleta, agora de cabelos brancos e visivelmente fatigada, buscava induzi-la ao descanso. A matrona, cujos encantos juvenis foram sempre conservados com elixires e ungüentos, gargalhava zombeteira. Acreditava que os deuses mantinham inalteráveis a saúde e a alegria de quantos se dispusessem a cultivar o otimismo e a dominação. A vida, repetia comumente, era propriedade dos mais fortes. A felicidade consagrava aqueles que calcassem os fracos e os ignorantes sob os pés. Os viajantes e a comitiva atingiram o golfo esplêndido sem novidades dignas de menção. O domicílio de Vetúrio, em Baias, admiravelmente cuidado por mãos amigas, era um palacete em miniatura que trepadeiras floridas ocultavam à frente do mar. Ali, a alma e o corpo obteriam surpreendentes recursos de recuperação. O espetáculo das águas azuis, asilando inúmeros barcos de pescadores em melodiosas cantilenas, que o vento sussurrante e doce espalhava pelas redondezas. Era milagroso o refrigério. Enquanto Tassiano providenciava o reajuste de 2 pequenas e confortáveis embarcações para o contato mais íntimo com a natureza, Helena determinava medidas para que as viaturas da residência fossem devidamente renovadas, a fim de entregar-se aos velhos hábitos de vida social intensa. Para o genro de Opílio e para Blandina, transformaram-se as excursões numa cadeia de encantamentos. Na ilha de Capri, demoravam-se horas a fio, junto ao soberbo e impressionante Palácio de Tibério, Vila Jovis, que o tempo estragava impiedoso, multiplicando adoráveis passeios pelas grutas, pelos cimos de Anacapri ou pelas outras belas vilas construídas ao tempo do famoso imperador. Enlevados, visitaram todas as povoações que marginavam o golfo, conhecendo-lhes os costumes e associando-se-lhes à vida singela. De outras vezes, contornando o Cabo Miseno, deambulavam pela costa, admirando os revérberos do sol poente no seio safirino das águas ou as cintilações prateadas do luar nas praias bafejadas pelas rendas ondulantes de espuma. Certa feita, contrariados pelo vento forte, abordaram praia diferente. O casario de Neápolis erguia-se diante deles. Embora o firmamento se mostrasse calmo e sem nuvens, Tassiano julgou prudente desembarcar. O crepúsculo não tardaria. Ele e Blandina poderiam exercitar resistência em caminhada mais longa. O servo que os acompanhava incumbiu-se de restituir a embarcação ao recanto que lhes era familiar, logo que a ventania amainasse. E pai e filha, contentes, passaram a visitar empórios e praças, monumentos e jardins. A satisfação a cada instante lhes retardava o passo. Alugariam por isso um carro para a volta. Parando aqui e acolá, quando o sol já havia mergulhado no poente, num dilúvio de raios de ouro, defrontaram-se com a padaria de Agripa. O odor agradável que vinha do forno colhera-os na passagem, e solicitado por Blandina, Tassiano concordou em entrar no estabelecimento.
Guloseimas variadas enfileiravam-se à farta, e enquanto Agripa atendia cortês os 2 excursionistas, estes ouviram uma doce voz de criança, que não longe cortava o silêncio vespertino, cantando ao som de uma harpa irrepreensível. Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Louvores à vossa glória, nascida na eternidade, sois jardins da imensidade, suspensos no azul do céu. Dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo, ainda mesmo quando há pranto, no sonho que nos conduz. Proclamai a terra estranha, dominada de tristeza, que em tudo reina a beleza, vestida de amor e luz. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prenda o coração. Acendendo a madrugada no campo de novo dia, onde a aventura irradia eterna ressurreição. Dai consolo ao peregrino que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado sofredor. Templos do sol infinito, descerrai a humanidade, a bênção da divindade, nas bênçãos do vosso amor. Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Louvores à vossa glória, nascida na eternidade, sois jardins da imensidade, suspensos no azul do céu.